Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre o processo de coaching. Eu tenho visto ultimamente nas redes muita zoeira, muitos memes, o próprio Porta fez um vídeo sobre isso, brincando um pouquinho com o profissional de coaching, com o processo de coaching em si. E eu sei que existe muita dúvida, muita incerteza sobre o que é o coaching, para que ele serve, quem pode aplicar, quem é qualificado, quem não é. E por isso eu achei que seria muito interessante eu trazer esse conteúdo aqui para vocês no meu canal. Para começar um pouquinho, eu vou falar sobre a história do coaching em si. Esse termo ele já é usado há bastante tempo. Ele vem do cocheiro, né? Aquela ideia daquele profissional que ficava na carrocinha, né? Que era o que dirigia a carroça, né? O cocheiro. Então, o termo coach, ele provém aí da Inglaterra, dessa profissão de cocheiro, que é aquele que guia, aquele que dá o caminho e dá a direção. Nos Estados Unidos já é uma profissão regulamentada e muito utilizada, é uma profissão muito conhecida pelos norte-americanos. E aqui no Brasil, relativamente nova, tá? Aqui no Brasil, ela chega em meados dos anos 90, ainda não é uma profissão regularizada, nem regulamentada. Então, por isso que ainda tem muita dúvida e muita incerteza quanto à qualidade dos coaches que estão sendo formados diariamente aqui no nosso país. O coaching é uma metodologia que utiliza ferramentas que nada mais são do que conversas guiadas para fazer com que uma pessoa saia de um ponto A a um ponto B. O coach, que é o profissional que faz o processo de coaching, ele vai ajudar o seu cliente a atingir um objetivo, traçando um planejamento, metas e estratégias para que isso aconteça dentro de um tempo pré-determinado pelo próprio cliente. Antes de tudo, eu só queria aqui deixar claro, existem 3 nomenclaturas que as pessoas confundem bastante dentro desse mundo do coaching. Então eu vou colocar aqui para vocês, para que eu vá falando e a gente fale aqui na mesma língua e não fique confuso e não sobre dúvidas durante o restante do vídeo, ok? A primeira delas é o seguinte: o processo em si é denominado coaching, com ING no final, que nem está aparecendo aqui embaixo. A pessoa que realiza esse processo, o profissional que faz o coaching, é o coach. E a pessoa que recebe o processo, ou seja, o cliente, é o coach. Eu sei que são aí pronúncias parecidas, mas são 3 palavras diferentes. Então, cuidado aí para não confundir na hora de falar. Então, o processo de coaching, ele vai auxiliar o coach ou o cliente a atingir esse objetivo dentro de uma estratégia, né, planejada. Então, o coach, juntamente ao coach, lembrando que é sempre um trabalho a 4 mãos, tá? Coach, juntamente ao coach, vai traçar a meta para que esse objetivo específico seja cumprido. Por que é importante eu falar tanto do objetivo específico? Porque o processo de coaching só funciona se o cliente ou o coach tiver um objetivo já bem definido, tá? Às vezes o coach pode ajudar sim o cliente, né, a definir esse objetivo com mais precisão e com mais clareza, mas é importante que o coach tenha um objetivo, tá? Se ele chegar aqui e falar algo muito amplo, por exemplo, eu quero ser feliz. Isso é extremamente amplo, né? Ser feliz pode gerar percepções diversas em várias pessoas e cada um entende o ser feliz de alguma forma. Isso é algo muito amplo e não é trabalho para o coaching, mas sim para uma terapia, né? Uma psicologia, psiquiatria, enfim. O processo é realizado em sessões e ele tem um tempo pré-determinado. Ou seja, assim que você fecha seu contrato com o seu coach, ele já vai te falar quantas sessões você vai ter e quanto tempo esse processo vai durar. Isso varia um pouquinho do tipo de processo de coaching que é feito, tá, pessoal? Então, às vezes, você vai trabalhar um coaching executivo dentro de uma empresa com uma função específica e isso leva um pouquinho mais de tempo, já que o coaching executivo vai desenvolvendo competência por competência profissional. Então, varia do processo, mas isso é sempre definido na hora que se fecha o contrato. O coach já tem que te dar o número de sessões certinhas que ele vai fazer e o quanto tempo, portanto, esse processo vai durar. O que são essas sessões do coaching, tá? Sessões do coaching nada mais são do que conversas. Geralmente elas podem durar de 1 hora até 2 horas, varia muito do profissional. Mas na realidade a gente senta e conversa durante aí 1h30, em que eu vou usando ferramentas, são conversas guiadas, como eu falei, para te ajudar a ter alguns insights aí e algumas elucidações de você para você mesmo. Muito importante colocar, eu acho que é o ponto mais importante do vídeo de hoje. O coach não é terapeuta.
A não ser que o coach, obviamente, tenha uma formação em psicologia, em psiquiatria, ele não pode não fazer sessão de terapia com você. Tá? Então, se você conhecer um coach, ele veio com essa ideia, te chamando de paciente, falando que você é o paciente dele, que ele vai resolver seus problemas, foge, porque o coach não pode não realizar terapia, a não ser que ele tenha uma formação adequada, e o coach não pode te dar direcionamentos. Ou seja, um coach de qualidade nunca vai falar para você: fulano, você deve fazer isso ou isso. O coach é proibido de julgar ou direcionar suas atitudes. Eu acho isso algo muito importante de falar. Eu vejo alguns colegas, até inclusive, que se formaram comigo, que atendem pessoas, tá? E a denominam de paciente e se intitulam terapeuta, sendo que não tem nenhuma formação especializada para isso. Isso é muito sério, gente, porque você acaba confundindo, né, o cliente, sem contar que você pode acabar gerando danos sérios na pessoa, lidando com assuntos os quais a gente não tem preparo para lidar. Porque, como eu já falei, né, eu não sou terapeuta, então eu não atendo terapia, eu não faço psicologia. O meu trabalho é outro, tá? O meu trabalho é um trabalho voltado mais para uma parte que não é tão profunda em termos de psique, beleza? Outro assunto que é um pouquinho polêmico, que eu acho legal a gente conversar, eu tenho visto aí muitos coaches, né, coach quântico, coach de DNA, coach de bebês. Galera, isso não existe, tá? Isso é algo que é criado mesmo para ganhar dinheiro, é algo que é criado para lucrar. Então eu tomaria muito cuidado na hora de contratar um coach, sem verificar, né, a qualificação dele. O que eu digo por qualificação? Aonde ele se formou, se ele tem experiência, quem são os mentores dele, né? Qual é a metodologia que ele usa, isso é muito importante, as pessoas às vezes esquecem, né? Ou esquecem ou não sabem de se interessar pela metodologia do coach que contratou. Então, você verificar se o coach é um coach efetivamente profissional e de qualidade é essencial para não cair na conversa desses charlatões aí que existem, esses coaches aí só de YouTube, que acabam não fazendo um trabalho sério, né, e nenhum trabalho que vai efetivamente ajudar você a se desenvolver e a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional. Na realidade, o intuito maior desse vídeo, né, é para deixar bem claro para vocês essas duas coisas que eu falei. Tomem cuidado na hora de escolher o coach de vocês. Sim, por ser uma profissão ainda não regulamentada, tem muita gente ruim no mercado. Então é legal você fazer uma análise, você conversar com antigos clientes, né, da pessoa que você planeja contratar, você dá uma olhada no material que ela produz, no conteúdo que ela faz, se é coerente, se não é, faz sentido para você, não faz, tá? Qual que é o método que ela usa, qual é a escola que ela se formou, né, como que foi feita essa certificação. Às vezes você pega aqueles coaches que se formaram em um dia, né, um curso de 20 horas num dia, não é algo tão legal. Eu não tô falando que todos esses cursos são ruins, tá? Mas em grande parte eles são um pouco incompletos. Então é legal sempre você ficar de olho se esse coach que você está contratando não é um charlatão. E aí o segundo cuidado que eu peço para vocês, encarecidamente do fundo do meu coração, tomem muito cuidado com aquele coach que se intitula terapeuta e aquele coach que vai te tratar como paciente, tá? O coach não é um paciente, ele é um cliente pagante. Então, a não ser que o cara te mostre um diploma de psicologia ou de médico, psiquiatra, ele não pode não fazer terapia com você. E isso é muito perigoso, gente, porque ele pode acabar abrindo caixinhas na sua mente que depois ele não vai conseguir fechar, porque ele não tem a qualificação para tal. E com ele eu me incluo, tá? Eu sou coach, mas eu sou formada em ciências sociais, eu não sou psicóloga, eu não faço terapia e o meu intuito, o meu propósito são outros. Assim como tudo que a gente vai fazer na vida, eu peço para que vocês pesquisem, para que vocês conheçam bastante antes de contratar um coach, para que vocês peguem referências, vejam os depoimentos. Então eu peço para que vocês olhem com muito carinho, né? E até inclusive antes de julgar. Existem sim muitos profissionais ruins, mas existem também profissionais bons, tá? Que fazem aquilo com coração, com carinho, dentro de um propósito alinhado. Eu me enquadro dentro disso, tudo que eu faço é feito com muito carinho, com muito empenho e dedicação para vocês. Os meus conteúdos são todos autorais, os meus vídeos é tudo conteúdo meu, que vem do meu coração, que eu falo com o coração. Então, antes de sair julgando todo coach, generalizando, conversem. Eu sou uma pessoa que eu me coloco aberta para vocês. Tem dúvida, quer conhecer, quer tirar esse ranço, me procurem, conversem, eu me coloco totalmente à disposição de vocês para isso, porque eu acho que é importante a gente fazer sim essa distinção, assim como em todas as profissões,
dentro do coaching existe sim pessoas que são ruins e pessoas também que são muito boas. Vou deixar aqui embaixo um texto da minha autoria em que eu explico melhor o que é o coaching. Então assim que acabar esse vídeo, corre lá e dá uma lida, ele tem um pouquinho mais esmiuçado como que funciona o processo, eu acho bem interessante para que vocês se informem, né? E conheçam um pouquinho mais sobre essa profissão que é tão maravilhosa e tanta gente ainda tem um pouquinho de preconceito. Se você ainda não me conhecia, né, não conhecia a Giovana ou a Cajueiro Coaching, eu vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais para que vocês curtam, comentem, compartilhem e espalhem essa mensagem que é tão importante para que as pessoas comecem a ter uma visão um pouquinho diferenciada sobre o profissional do coaching, o coach tão famoso, e para que elas deixem de pensar que todo coach é um charlatão, um mentiroso e uma pessoa de insucesso. Então, por favor, me deem aquela mãozinha, espalhem essa mensagem e tenham uma ótima semana para vocês.